Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Coffee Stack. Hoje eu tô com um convidado aqui bem especial, o David Ferreira. Ele é programador e tem uma história muito bacana. Hoje ele está trabalhando com Full Stack, então vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Então, fala aí, David, se apresenta aí pro pessoal da Coffee Stack. Opa, pessoal, tranquilo? Meu nome é David, eu tenho 20 anos, estou trabalhando com programação há um pouco mais de um ano aí, e hoje em dia eu trabalho como full stack numa fintech, atuo na área financeira, né, em geral. E quais as tecnologias que você está trabalhando hoje? Hoje eu trabalho com JavaScript, C Sharp, trabalho com Angular, React.js também. Como a gente tem demandas diversas, existem códigos legados e códigos mais atuais, então a gente tem stacks mais antigas ou mais atuais também para trabalhar. E A gente trabalha já vou com. começar então com a pergunta polêmica. Qual a linguagem aí que você mais gosta, a parte que você mais gosta de atuar? C Cara, eu tenho Sharp, um favoritismo JavaScript. muito grande pro JavaScript. JavaScript está no meu coração pela facilidade de libs, né, que a gente tem, multiplataforma, bem tranquilo de trabalhar. E aí, quando eu comecei a ir para C Sharp, já é um pouco mais baixo nível, tem muito mais variáveis para trabalhar, é um pouquinho mais chato. Aproveitando o gancho, eu queria saber como é que foi quando você começou. Você começou com JavaScript e foi pro C Sharp, né? Foi isso? Depois que você conheceu o C Sharp. Isso, E, isso. Para começar, eu comecei com JavaScript, é, estudando Node, React e React Native. Tudo que dava para trabalhar com JavaScript eu estava trabalhando lá. E com a necessidade dessa empresa, eu acabei entrando para C Sharp. como é que foi? O que você sentiu quando você saiu do JavaScript pro C Sharp? Que eu vejo o C Sharp como uma linguagem muito mais robusta, né? Orientada a objeto e tal, tem toda aquela arquitetura lá, aquela cara mais pesada, assim. O que você achou ali? É bem diferente, porque eu senti a velocidade um pouco diferente e controles de coisas que eu ainda não sabia que dava para ter. Quando eu fui avançando com C Sharp, eu fui vendo que dava para você controlar o tipo da variável, não era simplesmente um number, você tem um int, long, algumas coisas mais específicas na alocação da memória mesmo. E isso foi um pouco mais difícil de absorver. JavaScript, para quando eu estava começando, foi um coração de mamãe, assim. E tá muito bacana, muito bacana. Mas agora vamos voltar um pouquinho. Quero que você conte um pouco aí essa história. Como é que você conheceu a programação? Você falou que tem um ano e pouco, é isso? Isso, um ano e pouquinho, um ano e 4 meses. Um ano e 4 meses. Então, como é que foi ali? Como é que era a sua vida antes de conhecer a programação? O que que você fazia? Com o que que você trabalhava? E como é que a programação chegou na sua vida? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? E disso já trabalhei nos mais diversos mercados. Já vendi cachorro-quente, eu era mesmo técnico de refrigeração, mas eu tinha foco em manutenção de máquinas de lavar. E nunca quis aquilo para minha vida, nunca me vi trabalhando com aquilo a vida toda, mas fui para uma área que já era um pouco mais voltada para computadores e computação em si, que eu comecei a trabalhar com sistemas, implementando sistemas em lojas de roupas. E algumas vezes eu futucava ali, mexia algumas coisas do sistema que estava instalado na máquina, ganhava esporro toda hora do pessoal do suporte, porque não era para mexer, eu não sabia o que eu estava mexendo. Mas eu percebi que tinha uma linguagem, tinha uma lógica por trás daquilo. Mas eu sempre imaginei, assim, algo de filme que a gente vê, hack, achava que era um negócio ultra complexo, que não dava para fazer nunca, que é coisa de nerd, quem vai para nada. E meu tio entrou para programação, ele estudou e arrumou o primeiro emprego, e até ele entrar na área mesmo, de fato, trabalhando, eu nunca acreditei que aquilo ali era possível. E ele falou para mim, ele foi me guiando, me apresentou um grupo de amigos que também eram programadores ali, me apresentaram alguns cursos para começar e eu foquei bastante, estudei muito e num período aí de 2 meses batalhando, virando noites, sem ter final de semana, sem nada, porque eu estava
muito sem norte na época. Eu estava focando para ir para o exército, tentando, reprovei na área de saúde, então eu precisava de um foco. E quanto mais eu estudava, mais eu me encantava naquilo, né? Eu costumo dizer para todo mundo que programação é muito simples. Você manda e o computador obedece. Se o computador está agindo errado, é porque você fez alguma coisa errada. E aí eu fui focando cada vez mais, me encantando cada vez mais com isso. E comecei a trabalhar na área com foco ainda estudando depois do trabalho, mas eu consegui um emprego depois de 2 meses estudando de dia e de noite. Ah, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte, porque realmente 2 meses você, cara, foi muito rápido, assim, você saiu ali do zero em 2 meses. Como é que era a tua rotina de estudo? Você estudava quantas horas por dia? Que curso você fazia? Como é que era, assim? Como é que você fazia para conseguir absorver o conteúdo ali e em 2 meses conseguir a sua primeira oportunidade? Como é que foi ali um pouco o processo, a entrevista? Sim. Eu tinha o tempo todo amigos da área da programação me guiando, mais ou menos do que o mercado estava precisando naquele momento, e eu estudei com foco nisso. Eu tinha o meu tio e alguns amigos deles que estavam me direcionando, porque tinha muita coisa na internet. Quando você começa só a pesquisar, você vê que tem cada vez mais cursos para você estudar e você, quando vê, não está aprendendo nada. Mas a minha rotina com esse direcionamento era acordar 9 horas da manhã, nem café da manhã tomava, eu sentava no computador, ia, parava para almoçar, voltava, e quando eu parava era 3 horas da manhã. E eu fiz isso sem ininterruptamente até mandar um currículo, me arriscando mesmo, tentando ver se alguém aceitaria naquela condição, sendo bem realista mesmo, falando, olha, não tem muito tempo que eu estudo, mas se você tiver uma oportunidade para mim, eu quero um teste técnico, eu tento mostrar o que eu aprendi nesse tempo. E fiz uma entrevista, o rapaz ficou curioso para entender o que eu consegui absorver em 2 meses. Não era difícil de acreditar que eu aprendi alguma coisa, mas ele me deu uma oportunidade de falar. Ele me fez algumas perguntas técnicas bem simples, nível realmente da vaga, que era júnior, e eu fiz o processo, ele gostou das minhas respostas. Poucas das coisas que eu não sabia era mais voltada para banco de dados, coisas que eu ainda não tinha estudado e não tinha experiência com isso. Ele aceitou minha resposta dizendo que eu poderia buscar mais conhecimento naquilo, mas que naquele momento eu não tinha como explicar. Eu não fiquei dando muito migué e enrolando muito, não. Mas depois disso ele me mandou o teste técnico. Ele me mandou no final da tarde. No dia seguinte de manhã eu já tinha mandado para ele o repositório, falando que já estava pronto o teste. O teste, eu lembro até hoje, era para explicar 2 linhas de códigos legado e criar também uma aplicação com um servidor ali, com alguns endpoints. E eu mandei para ele no dia seguinte. Aí, no final da semana, ele me falou, olha, parabéns aí pelo teu esforço, deu pra ver que você realmente é um cara dedicado e a vaga é sua. Caraca, e como é que foi essa sensação quando falou, cara, a vaga é sua, depois de 2 meses aí de estudos intensos, e começando essa mudança de vida, né? Como é que você se sentiu nesse momento? Muito ansioso, levou muito tempo para cair a ficha que eu realmente trabalhava na área de programação, que eu comemorei muito com a minha família, mas levou muito tempo para entender que eu realmente ganhava dinheiro daquilo que eu estudei. Sua E mãe ficava perguntando, o que esse menino faz o dia todo aí no computador? Vai direto, trabalhar, vai arrumar um direto, emprego, menino. Vai. direto. E ela, no começo, ela me apoiou muito, mas não levava fé. Ela dizia, poxa, David, a época que você tem de errar é agora, você é bem novo, então aproveita a chance que você tem de errar, depois você faz um emprego de verdade. E aí quando ela viu, acho que quando caiu o primeiro salário, de fato, que eu não acreditava nem que o cara ia me pagar. Eu falava, não, eu acho que é alguma coisa que não caiu a ficha. E quando eu recebi meu pagamento e de fato ganhei dinheiro com aquilo, eu me senti um pouco pressionado pelo curto tempo que eu tinha de experiência, e eu queria aprender muito, mas eu tinha muito pouco tempo ainda de experiência em curso, em qualquer coisa.
Então, por ter sido muito rápido, foi muito bom, mas também foi uma experiência de muita ansiedade da minha parte. Eu acho que se eu tivesse vivido um pouco mais dos processos, do que o tempo traz, o dia a dia traz, eu teria sido um cara bem mais calmo nesse começo. Mas levou aí uns 3, 4 meses para eu engatinhar, pegar o jeito e começar a trabalhar de fato a Vera. Que maneiro, que bacana. E assim, o que que você sentiu? Você falou que estudou bastante aí por conta própria, fez cursos. O que que você sentiu de diferença, assim, por exemplo, com o que você vê no curso com a vida real ali, de trabalhando num projeto real, assim? O que que, não sei, talvez chamou a atenção, ou algo que você não esperava, ou você achava que era no jeito e era de outro? Teve alguma coisa nesse sentido? Muita, muita. Eu não entendi ainda os processos das coisas, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra, olha, sobe isso para staging. Eu fiquei, meu Deus, o que é staging? Eu nunca tinha visto esse curso e eu fiquei desesperado com isso, porque são ambientes diferentes. Quando você faz algum bootcamp, alguma coisa do tipo, você está num ambiente controlado, onde os bugs que são possíveis de dar geralmente são tratados até no próprio vídeo, ou você acha na internet com facilidade. Quando alguém fala para você, implementa tal lógica, a minha primeira vaga foi para back-end, e falaram, implementa tal coisa em tal banco de dados que você nunca viu, e você tem que tirar aquilo da sua cabeça. Apesar de você poder consultar algumas fontes, mas você começar do zero aquilo, eu tive a sorte, que eu acredito que foi uma sorte, de cair um projeto que era uma construção de microserviços e a gente estava refazendo uma aplicação. Então eu fui fazendo as coisas do zero, não foi correção de bugs, foi realmente criar. E lidei com tecnologias que eu nunca tinha visto e tal. E esse desafio, eu acredito que me fez aprender muito mais do que tudo que eu aprendi na internet, em cursos. E a Vera mesmo me fez ter outra mentalidade sobre a programação. Mudou a minha mente. Ah, eu sempre falo que a experiência prática, nada supera a experiência prática ali no dia a dia. E você foi avançando aí na sua carreira, e como é que você chegou mais ou menos aí na posição que você está hoje, na empresa que você está? Levou quanto tempo assim que você passou por duas ou três empresas? Essa é a sua terceira empresa, segunda ou terceira? Essa é a terceira empresa que eu trabalho. Foi um processo interessante também, porque cada projeto tem suas nuances e você vê que parece que você começa do zero. Quando você sai de uma empresa e vai para outra, principalmente quando você não tem grandes experiências ainda, é como se você estivesse rebobinando tudo e voltando para o começo para você entender, porque é, existiam certas coisas que eu também não tinha visto, porque a empresa tinha processos, a minha segunda empresa que eu trabalhei tinha processos que eu nunca vi na primeira, e começou com. Eu sempre tive muita necessidade de aprender. Eu acho que serve um conselho para qualquer pessoa, em qualquer área. É interessante demais você tentar colar com quem já sabe mais do que você e está disposto a te ensinar. Eu vejo muita gente, às vezes, recusando a oportunidade de aprender com alguém que já teve aquela experiência. E eu tive um grande amigo na programação nesse primeiro trabalho que eu tive, que ele me ensinou muita coisa, muitos processos, ele conversava comigo. E quando ele, infelizmente, teve que sair do time, eu não tinha um time muito grande, eram 3 desenvolvedores. Sobrou eu e mais um, e a gente tinha muita coisa para tocar, acabava que a gente não tinha como trocar essas experiências. E como eu estava num projeto ainda começando, numa startup, eu queria a experiência eu queria que alguém pudesse me passar alguma experiência, aprender um pouco mais, valorizar aquele tempo e eu nunca tive pena de arregaçar as mangas, né? Então eu conversei, fui acordado com o meu chefe, eu falei com ele que eu ia procurar uma nova vaga para trabalhar no período da manhã e tarde e eu trabalharia na parte da noite. Eu estava com 6 meses nesse projeto quando eu fiz isso. Aí eu comecei a trabalhar na minha segunda empresa, que já era um outro tipo de projeto, um outro mercado, era para mercado de eventos, a gente trabalhou para muitos eventos, aprendi muita coisa nisso. E nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar em coisas diferentes. Trabalhei com suporte, que o cliente solicitava suportes,
Eu descobri que às vezes o que é óbvio para você que é desenvolvedor, que está ali programando, não é óbvio para o usuário. Geralmente não é. E aí e ter esse relacionamento um pouco mais próximo do usuário acabou me fazendo criar códigos de forma mais performática, porque a gente está resolvendo problemas. E isso me fez sair daquela ideia de sair daquela caixinha de é um game, é legal, é como se fosse um hobby para mim, porque eu gosto muito de é um trabalho. Eu tenho que resolver o problema. Se eu criei um código e a pessoa não conseguiu entender a interface ou a lógica não está funcionando, o problema não está bem solucionado. E aí essa empresa me deu essa experiência, eu trabalhei em grandes projetos, com vários processos diferentes, mas mantive as duas empresas por bastante tempo e foquei um pouco mais no mercado de eventos depois. Tive a necessidade de sair da minha primeira empresa porque não tava, a rotina já não estava batendo mais. Chega um momento que a saúde cobra de você ficar com aquela rotina toda. Eu já estava há muito tempo naquela rotina. Aí eu foquei um pouco mais no mercado de eventos, até porque estavam precisando, porque evento não tem hora, né? Não tem, não é de 8 às 6 e Sim. evento vai até meia-noite às vezes. Então a gente tinha que focar um pouco mais naquilo e tive um pouco de tempo já, eu fiquei 9 meses nesse projeto de eventos, nesse mercado de eventos, até que tive a oportunidade de trabalhar na fintech, que sempre foi uma empresa que eu visei, que tem um mercado muito interessante, mas também tem um foco dos colaboradores muito legal. E eu já acompanhava essa empresa há um tempo. Conversei com todos, com minha liderança, e conversei também com o pessoal do RH quando estavam fazendo entrevista comigo, foi tudo acordado. Tanto que eu pude treinar alguém para continuar os códigos que eu estava fazendo na época, no mercado de eventos, e fui para a fintech que eu estou hoje. Mudei de stack, né? Trabalho agora com C Sharp, mas também tenho um pouco do que eu trabalhava com JavaScript no meu dia a dia hoje. Cara, que maneiro, maneiro. Gostei bastante que você comentou que acordou com a empresa e preparou alguém pra ficar lá, né, no seu lugar, não saindo da empresa, porque às vezes a gente é muito seduzido pelas oportunidades que aparecem, mas eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que deixar as portas abertas, né, por onde a gente sai. A gente não pode fechar não só por uma questão prática, né, de que em algum momento, enfim, você pode precisar de alguém ou daquela empresa, mas por uma questão de ética também, simplesmente por isso. Gostei bastante que você comentou sobre isso. E nessa nova empresa, eu sei que você está trabalhando numa empresa muito maior agora. E como é que estão esses novos desafios, assim? O que tem de diferente de novo? Sei que a stack, né, a linguagem, é um dessas novidades, né? Então, como é que tá esse novo projeto? É um novo mundo, né? Não é mais tanto como se eu estivesse retrocedendo, porque apesar de ser uma nova linguagem de programação, eu sempre ouvi o pessoal dizendo, e eu concordo com isso, que é como se você estivesse aprendendo um outro idioma, mas você já sabe algum, então você tem como comparar, entendeu? É como se fosse a mesma base do latim. Então, um if é um if, independente das linguagens que eu estou usando. Mas a lógica de programação me acompanhou nisso. O tempo que eu trabalhei com o back-end me ajudou bastante. E é um novo mundo por conta das regras de negócio, do mercado que eu atuo. Todo o projeto que eu trabalhei era uma responsabilidade enorme, mas o tamanho em si influencia um pouco, porque atualmente é um pouco diferente. Eu não tenho mais aquela demanda de ficar durante a noite acompanhando o cliente, a necessidade dele, mas eu tenho um grande projeto, muito grande mesmo, para lidar e entender como ele funciona e várias tecnologias diferentes integradas, um time de cada área. A gente às vezes tem que conversar com um comercial para entender o que a gente vai fazer ali de novo, tem que ser validado em vários processos, porque cada linha de código que eu altero o dia a dia das pessoas que precisam de crédito, né? Então isso afeta bastante no dia a dia. Mas já estou uns meses já nesse mercado
E dá para se adaptar tranquilo, dá para ir pegando os passos, né? Mas eu sinto vivendo um sonho. É a primeira vez que eu trabalho numa empresa tão grande. Eu não sabia que a programação poderia me levar a esse rumo. Eu sempre sonhei em muitas coisas, eu tenho grandes sonhos, grandes ambições. Só que olhar assim a empresa que eu trabalho, que é como se fosse eu falo pro pessoal lá que eu vejo como se fosse suítes. Para mim é aquela galera entrando de terno num prédio bonito, sabe? E a programação me levou, às vezes eu esqueço que dá para chegar longe com isso e me sinto um moleque mexendo num computador em casa, como se estivesse jogando, mas deu para ver que o meu esforço e minha dedicação me trouxe resultados. Muito legal, cara. Às vezes eu sinto um pouco isso também, assim, eu tô aqui, e é tão divertido, eu gosto muito de programar. E às vezes a gente fica pensando, caramba, olha só, a gente tá realmente trabalhando e fazendo algo que vai impactar a vida de milhares ou milhões de pessoas, no conforto da nossa casa, né? E falando em casa, eu queria saber como é que tá essa vida de home office, porque antes você trabalhava na rua, né? Você tinha que visitar cliente, alguma coisa assim. E como é que foi essa mudança de você, o pessoal, não sei se o pessoal já percebeu pelo sotaque, mas você é do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Sim. Janeiro, já foi no Rio de Janeiro, sabe que o Rio de Janeiro tem um trânsito caótico, tem um dia a dia caótico, com questão de violência. Como é que foi? Como é que é pra você hoje poder trabalhar no conforto da sua casa? Também foi uma das coisas que eu tive que me adaptar, né? Porque eu tô acostumado já, quando eu comecei a trabalhar bem cedo, e todos os trabalhos que eu fiz, eu tinha que ir até o cliente, eu tinha que ir para a rua ou até um escritório. Nunca tive esse conforto de trabalhar de casa, né? E aí foi uma novidade para mim nos primeiros dias, né? Eu queria dar uma satisfação, sabe? Não, pode deixar que eu tô aqui de frente pro computador. E hoje em dia eu já me acostumei, já me habituei, mas até a minha família levou um tempo para se acostumar com isso, né? De levarem alguns meses para acreditar que eu estava trabalhando mesmo. Porque a princípio poderia estar jogando, todo mundo só via que eu estava no computador. E viram como realmente um trabalho, porque eu passei uns perrengues de me ligarem e falar, aproveita que você tá à toa aí e faz isso. Cara, eu não tô à toa, tô trabalhando. Mas foi uma adaptação legal também de se ter e é um conforto que hoje em dia eu dificilmente vou abrir mão. É um benefício muito grande da área que oferece, porque você tem a oportunidade de não ter esse deslocamento. Quem já andou em metrô no Rio de Janeiro sabe, cara. Pô, independente do horário, vai ter gente, você vai virar uma sardinha. Dia de semana complicado, feriado mais ainda. Então, não ter que viver esse processo aí de chegar até o trabalho, porque você já chega com a mente desgastada com isso tudo. Então, eu tenho muito mais conforto até para trabalhar e produzir mais quando eu trabalho em casa. Desde o seu primeiro emprego é home office, né? Você nunca trabalhou no escritório como programador ou chegou a trabalhar no escritório? Não, como programador, não. Caramba, olha Como isso, a gente programador tem sempre já. tem. Isso, eu tô pensando nisso agora. A gente tem uma nova geração de programadores que nunca foram pro escritório trabalhar como programador, sabe? É muito louco, assim. Eu gosto bastante também de trabalhar de casa. Hoje, de vez em quando, eu vou pro escritório aqui em Melbourne, porque ficar a 15 minutos da minha casa é bem perto. Mas às vezes é difícil deixar o conforto de casa, a minha cadeira aqui, meu cafezinho que eu posso ir ali na cozinha, fazer o café, minha tranquilidade também. Então, cara, home office pra mim cara, é só benefício, assim, sabe? Agora eu queria trazer um pouco para a parte de tecnologia. Você falou que já mexeu com Java, com JavaScript, com C Sharp. Hoje você atua como full stack. Como é que é o seu dia a dia? Que tipo de tarefa você recebe? E como é que você entrega essas tarefas? Que você comentasse um pouco também as ferramentas que você utiliza para aí no seu time, por exemplo, Gira, Slack. Como é que você faz, né? Como é que o time faz essa comunicação remota e gerenciamento de tarefas assim? Cara, legal. Hoje eu trabalho com Gira, né? Eu recebo as tarefas, a gente faz uma call rápida para explicar qual é a necessidade daquela demanda ali. Não necessariamente uma planning, a gente não trabalha necessariamente com uma sprint, embora quando necessário, é um projeto muito grande, a gente
possa criar uma sprint, mas a gente faz um briefing do que vai ser aquele produto. Cai a tarefa para mim, às vezes de demanda de front-end, às vezes demanda de back, ou às vezes até uma demanda que tenha que atualizar os dois, né? Trabalhei com projetos novos que chegaram para mim, tarefas mesmo, onde foram divididas para o time. Você vai cuidar dessa parte, você vai cuidar daquela, e o time de produto dividiu mesmo para a gente conseguir atuar em várias frentes. Mas também trabalho, às vezes, em demandas que cai para mim, e às vezes é muita coisa, e eu chamo alguém do time para desenvolver comigo, a gente faz ou um pair programming, ou a gente divide realmente branches e cada um trabalha no seu canto, mas a gente costuma usar o Gira para estar sempre todo o time inteirado do que está acontecendo em cada tarefa, né? E no dia a dia, quando acorda, a gente tem a nossa daily, onde a gente também se organiza do que cada um fez, do que cada um precisa de ajuda, né? E após isso, a gente começa a trabalhar nas nossas demandas, seja quais as stacks necessárias. E você gosta mais, pergunta polêmica, gosta mais de atuar no front ou no back? Ou não tem Cara, preferência? essa é polêmica. Porque eu falo que todo mundo geralmente divide os times em rivalidade, né? O front e o Sim, back. Eu falo que eu tô andando na berlinda no meio deles. Porque eu atuo nos dois. Eu confesso que eu tenho uma preferência pelo back-end, pelo por back-end. conta da lógica, toda a implementação. E as partes mais complexas que eu tive na minha carreira, pelo menos, foram no back-end. Os desafios maiores foram no back-end. Embora eu já tive uns probleminhas com o front que eu precisei pedir socorro. Eu costumo dizer que se seu front-end tá complicado demais, provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada, assim. Não que a gente tem muita complexidade de interfaces, mas complexidade de lógica, de regra de negócio, não deveria estar, né, no front-end, né? Geralmente, realmente, essas coisas a gente, a gente trabalha ali no back-end. E, cara, hoje você atua com JavaScript, com C Sharp. Tem mais alguma linguagem ou tecnologia que você utiliza, ou que você está estudando, ou que você quer aprender? Algum projeto que você faz por fora? Em projetos por fora eu atendo geralmente as mesmas stacks, né? Eu trabalho um pouco com ASP.NET, React Native, mas também atendo algumas demandas em React. Geralmente são meus focos nesses, porque foram os que eu estudei desde o começo, né? Mas o que eu tenho estudado mais atualmente é React Native, não puxando nenhum tipo de sardinha pro seu lado, mas Isso aí não foi combinado, hein, galera? Não foi combinado. Ela- não, mas a ideia, eu já tive algumas demandas que me pediram para programar em código nativo em si, para iOS ou Android. Só que o ganho que se tem quando você pode fazer algo que é multiplataforma é muito grande. Você tem várias bibliotecas que dão N soluções diferentes. E com o tempo que eu mexi no front-end, né, eu percebi justamente o que você me falou: se tem regras de negócio no front, tem alguma coisa errada, e isso afeta diretamente na performance. Vai demorar para carregar, e o usuário não gosta de esperar. A gente está numa internet cada vez mais rápida. Então a gente tem que buscar cada vez mais a performance nos nossos códigos e por isso que eu tenho buscado muito, estudado. Eu entendi quando eu entrei na programação que o objetivo era fazer funcionar. Aí agora, com um pouco mais de tempo de mercado, é fazer funcionar direito. É isso, né? Você vai aprendendo e vai aprimorando. Essas demandas que você faz fora são uma espécie de projetos freelance, serviços que você vai fazendo, não é isso? Isso, fora do meu trabalho do dia a dia. E como é que é pra você, assim, qual é a diferença, digamos assim, pra você, em questão de... No geral, assim, como é que é? Você tem o seu emprego, você faz uns projetos por fora, o que que você vê de diferente, assim, em questão talvez de aprendizado, ou do dia a dia mesmo, assim? Tem alguma diferença? Você enxerga alguma diferença entre um trabalho mais formal, digamos assim, CLT, e fazer projetos freelancer? Eu acho que é completamente diferente. Existem certas dificuldades dos dois lados, né? Mas eu acredito que é diferente quando você tem um time
para poder atuar junto com você. Você tem uma colaboração ali de uma ideia às vezes e no seu dia a dia isso. Quando você é um time, você tá junto. Você pode chamar um outro, pode fazer um pair junto, tá? Quando você tá num projeto único, sozinho, até por conta da ética, às vezes do sigilo, a gente tem que fazer aquilo um pouco mais focado e também ter o contato direto, às vezes, com pessoas que não são da área da programação, mas têm uma expectativa de coisas que não conhecem tanto, por conta de ver, às vezes, vídeos e entender daquela maneira, mas não entende como é o processo para fazer. Às vezes a pessoa quer que renderize na tela, mas o processo para isso acontecer, você tem que criar vários desenvolvimentos. E você explicar para uma pessoa que não é da área tech, que você pode levar um pouco mais de tempo, mas você tem que fazer funcionar direito, a pessoa não entende que no futuro, às vezes, você tem que ter certas reuniões para explicar alguns processos, porque você está poupando o tempo lá na frente. Mas você, como especialista, como um cara que está na área de TI ali, que você é que tem a responsabilidade de explicar isso. Então é um pouco mais complicado isso. Cara, muito bacana. Eu sentia a mesma coisa quando eu fazia. Hoje em dia eu não faço mais freelance, é muito, muito difícil. Mas eu sentia muito isso quando eu fazia, né? Você tem que ser muito mais do que só programador. Você, cara, vira uma pessoa de negócio, que você tem que conversar com um cliente que não entende tecnicamente e fazer essa tradução, né, do técnico para o não técnico é realmente uma arte que a gente vai aprimorando assim ao longo do tempo, sabe? Então realmente é complicado. Mas eu acho assim, eu vejo o freelancer como hoje eu não teria o freelancer como carreira, assim. Eu acho que hoje a gente tem muita oportunidade em mercado e, assim, no final das contas, eu acho que vale mais a pena ser full-time numa empresa. Hoje, né? Eu tô falando a realidade de hoje. Mas eu vejo muito o freelancer como um extra ali que você pode fazer, não só de dinheiro, mas também de conhecimento. Às vezes você quer aprender uma nova stack, ou aprimorar, ou experimentar alguma coisa nova. E, obviamente, também a parte financeira, fazer um freelancer ou outro, assim, na época que eu fazia freelancer, isso me gerava, sei lá, teve ano que me gerou 30, 40 mil reais a mais no ano. Então é um dinheiro que você compra um carro, dá entrada numa casa, vai já juntando para sua aposentadoria. Assim, então eu vejo muito o freelancer como isso, não como a linha principal, mas algo que pode servir para te dar um gás, assim, né? Eu queria entender, você vê também a parte de freelancer mais ou menos dessa maneira? Sim, sim. Cara, muito interessante disso é que boa parte desse processo, né, de como eu comecei na programação, foi um impulso que meu tio deu, mas o objetivo maior era dinheiro, né? Eu tava passando um perrengue danado. E com o freelancer, realmente eu vi essa demanda de um extra. Pô, vai entrar um dinheiro para organizar minha vida, né? Que antes da programação, minha vida era bem mais complicada do que hoje. E eu vi o freelancer dessa mesma maneira, porque eu conheço pessoas que querem, às vezes, entrar no mercado de programação com a intenção de ser única e exclusivamente freelancer. Não quer entrar numa empresa, não quer. Isso eu não indico. Eu acho que não é impossível. Eu acho bem difícil, mas não impossível você fazer isso. Eu acho que você vai passar muito mais dor de cabeça do que você passaria tendo um trabalho em uma equipe, numa empresa mesmo, né? Ser o desenvolvedor de uma empresa é bem mais tranquilo do que você realmente ter esse processo aí. Eu vejo o freelancer como um extra que eu faço para levantar um dinheiro, às vezes para realizar algum desejo, como você falou, comprar um carro, dar entrada numa casa, que levanta realmente esses ganhos com freelancer às vezes, mas ter como minha única fonte de renda ou minha renda principal nunca é o foco, até porque infelizmente já tive distratos já de formais mesmo, a gente fala, olha, vamos parar daqui porque as suas expectativas não condizem com o que é possível da gente programar aqui, então vamos ocorrer um distrato já algumas vezes, e isso daí, se você tiver o freelancer como renda principal, você não consegue pagar suas contas no final do mês. É muito mais complicado, né, fazer essa gerência aí, porque você não tem previsibilidade. E Sim. agora eu queria entender mais um pouco o David hoje, o que o David está pensando assim para os próximos anos de carreira. Não sei se você já pensa nisso, mas assim,
quais são os seus objetivos, assim, a mais que em médio e longo prazo, os próximos 2, 3, 4, 5 anos? Você tem 1 ano e 4 meses, né, que você comentou de carreira, e com certeza tem muitos anos aí pela frente, então quais são os seus planos e as suas expectativas aí? Cara, vou ser bem sincero. Do David até aqui, muita coisa realmente mudou mais rápido do que eu, inclusive, eu esperava, graças a Deus. A gente viu um período da pandemia ali que foi o mercado mais quente, né? E foi quando eu entrei nessa área, e meus sonhos foram realizados muito rápidos, mais rápido do que eu programava. E até porque eram sonhos simples, eu não sabia que a programação ia me levar longe. Mas a gente. Tem algum sonho que você pode compartilhar aí? Alguma coisa simples que você conseguiu realizar com a programação? Pode ser qualquer coisa. Tenho sim. Eu consegui comprar uma casa para minha família, eu e minha mãe, a gente está se mudando. E foi um sonho que eu realizei exclusivamente com a programação. Eu não tinha começado a me organizar para esse plano antes de trabalhar com programação. E o interessante é que a gente não percebe, mas é, atos simples como você incentivar o trabalho que você faz aqui com a Popstack, né? Muda vidas, cara. Porque foi uma pessoa realmente que me incentivou e eu vim de uma vida bem simples, já passei por situações de dormir em sala de máquina e agora estou comprando minha casa com muito esforço. Graças a Deus eu consegui evoluir de uma forma bem rápida, com um mercado que dá muita oportunidade, principalmente para quem se empenha, entendeu? Mas o David daqui para frente, depois de ter realizado tanta coisa, os meus sonhos agora dobraram, né? Mas do ponto de vista técnico, eu pretendo me especializar um pouco mais. Eu estudei um pouco de tudo para chegar onde eu tô. E agora eu quero ficar melhor, como eu te falei, buscando mais performance, um pouco mais focado, mesmo que por um período de tempo, vamos supor que eu foque 6 meses em estudar React Native, em melhoria de React Native, sabe? Eu não preciso mais estudar o que como fazer, eu preciso melhorar tecnicamente, talvez voltar um pouco mais para a base, coisas que às vezes a gente deixa passar batido quando a gente quer entrar logo no mercado, e eu procuro evoluir tecnicamente e também tenho pretensão de algum dia conseguir ajudar alguém com a programação, criar algum projeto que ajude as pessoas a ingressar, ou a estudar, ou a terem um apoio. Porque do local onde eu vim, né, onde eu morei, de região de comunidade, quem é do Rio de Janeiro sabe que tem muita, eu acho que dá para mudar muita vida e muitos cenários com o que me passaram. E eu gostaria de poder passar isso adiante com o passar dos anos. Então, pessoal, a gente está chegando aqui já encerrando o nosso podcast. Eu queria perguntar para você, David, você tem algum recado aí, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Tem sim. Eu acho que um recado que eu gostaria de ter recebido e não tinha muito, eu estava seguindo um pouco as escuras no começo, sempre vão existir pessoas talentosas e pessoas determinadas. Eu acredito que ambas possam conseguir o sucesso. Só que a determinada pode ir muito mais longe do que simplesmente com talento. Ou seja, se você tiver um foco em qualquer área da programação, qualquer mercado que você tente, você tiver um foco definido e você se empenhar, não levar como uma brincadeira ou como se fosse igual na escola, né, que a gente conseguia dar uma enrolada, você vai conseguir sempre altos objetivos, né? Eu, graças a Deus, consegui concluir todos os meus, mas também tive muita determinação em cada um dos processos, desde o começo, e mesmo agora, mais de um ano depois, eu ainda tenho muita determinação. Claro que não estendo mais tantos horários como antes, mas ainda tenho muito foco nos meus objetivos, nos meus sonhos, e graças a Deus estou conseguindo realizar cada um deles. Então eu acredito nisso. Qualquer um que esteja ou tentando e por algum tempo não está conseguindo, o mercado agora, depois da pandemia, deu um pouquinho de diferença, mas tenha foco, continue estudando, continue empenhado, que você vai realizar seus sonhos e muito mais.
Cara, brigadão, obrigado por essa mensagem aí. Tenho certeza que esse podcast, quem estiver ouvindo ou assistindo, vai tirar muito proveito dessa nossa conversa aqui. Então, estou encerrando por hoje, você, ouvinte, aí, ou você que está nos assistindo. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez o podcast aqui da Coffee Stack. E é isso, valeu, até a próxima.